O negócio é o seguinte. Prazer estar com você mais uma vez, que acompanha O Negócio é o Seguinte, o seu programa de conteúdo. Lembrando que o nosso viés aqui é gerar conteúdo para que você possa cada vez mais melhorar e performar os seus negócios e também trazer conteúdo relevante para a nossa vida, né? Bruno, a gente sempre brinca aqui. Primeiro, boa tarde, né? Você nunca aparece, a próxima vez você vai estar aqui do meu lado. A gente sempre brinca que na Bauer a gente acredita muito na integralidade. Então é bom ter você aqui conosco, você que nos acompanha. Lembrando que normalmente nós trabalhamos com os recortes, não necessariamente com o podcast ao vivo. Então um pouco com ele na sua extensão, mas a gente conversa aqui com parceiros de negócios, com amigos, com empresas que possam aí levar para você no seu dia a dia aquilo que pode nos ajudar, né, Bruno? Aquilo que traz aí certa relevância, que traga conteúdo significativo para os nossos negócios, porque podcasts existem vários e muito conteúdo significativo, conteúdo muito melhor até do que o nosso, a gente brinca, né, Bruno? Porém, a gente costuma, dentro dessa tônica, trazer aquilo que tem sentido no nosso dia a dia e, claro, nos negócios que nós estamos envolvidos. E hoje o tema é muito legal. Eu queria que você prendesse a sua atenção aqui no recorte de abertura, porque nós falaremos sobre empresas de gestão familiar. Para quem conhece um pouco o trabalho da Bauer, sabe que nós estamos há muitos anos, né? Eu e o Bruno, uma caminhada um pouco mais curta, mas eu estou inserido em empresas de gestão familiar há pelo menos 12 anos, né? E com um negócio próprio nessa área há 10 anos. E a gente percebe, né, os meus amigos aqui que estão comigo já vão se apresentar, a importância disso e como isso, direto ou indiretamente, afeta o nosso dia a dia no que diz respeito à condução de negócio, a condução empresarial e a condução da nossa vida, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, vem com a gente, eu tenho 2 convidados aí para lá de especiais, um eu conheço bem, tenho o privilégio de caminhar juntos, né, como cliente, como parceiro, se tornando cada vez mais amigos, né? Já tenho uma longa caminhada com o Bruno. E alguém que eu estou conhecendo hoje, não vou nem falar nome, não vou dar nem spoiler nenhum de vocês dois, que eu estou conhecendo hoje, entre aspas, né, porque eu já ouvi bastante da tua história, o Bruno foi conversando comigo nos últimos dias, e quando a gente pensou nesse podcast, falou, ó, talvez não tenham pessoas melhores nesse momento para falar de empresa de gestão familiar nessa tônica que a gente atua no dia a dia. Então, bem-vindos ao Negócio é o Seguinte, acho que vai ser um bate-papo do bem. Vem com a gente, Bruno, no recorte, frisa isso, empresas de gestão familiar. Como é o dia a dia? Sua condução, suas consequências, ou aquela coisa de Globo Repórter, né? O que é? Por onde anda? Como acontece? Empresa de gestão familiar. Boa tarde, vou começar contigo, Tadeu. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Bom, a todo mundo aí, meu nome é Tadeu. Eu hoje gerencio lá, auxilio, né, no gerenciamento do Alto Centro Bandeirantes. Eu sou contador de formação, já fui jogador de futsal, embora não pareça, né, Bruno? Estou lá no Auto Center já fazem 12 anos. Né? Antes disso, trabalhei na área fiscal, no escritório de contabilidade, trabalhei também numa indústria de salgados como encarregado fiscal, e aí fui seguindo essa linha. Conheci a minha esposa na época de faculdade, e na época a empresa estava crescendo, estava migrando ali do Simples Nacional pro lucro real, e era o que eu fazia, né? Calcular impostos e tal, o regime tributário. E aí a minha sogra, que é a proprietária, que é a Sandra, me chamou aí para fazer parte do time. E eu aceitei o desafio e estou lá até hoje. Você vê que a gente já começa com a sogra, ele trabalha com a sogra. Então, por aí, Brunão, eu posso fazer as perguntas que eu quiser aqui ou eu tenho que poupar? Porque ele mostra a plaquinha aqui para mim, ele levanta o celular. Pode perguntar o que eu quiser ou não? Pensa bem, Bruno. A Sandra vai assistir ou não? Só a parte boa, talvez. A gente corre risco com o contrato ou não? Vamos pensar nas respostas primeiro. Legal, muito legal. Antes da gente passar para o nosso outro convidado, queria que você falasse um pouquinho do Auto Center Bandeirantes, né? Acho que também vale a pena aqui um bate-papo. Auto Center Bandeirantes hoje, a marca mais lembrada, ou entre as mais lembradas para ser justo, mas no nosso entendimento e aquilo que a gente acompanha, a marca mais lembrada de Auto Center em Londrina e região. Eu acho que não tem por que não apresentar um pouco o Auto Center, né? Quem é o Auto Center Bandeirantes? O Auto Center Bandeirantes já vai fazer 30 anos, né? É uma empresa familiar. Começou com os meus sogros, né? Meu sogro e minha sogra e mais um sócio. A Sandra, que é bem conhecida na cidade, aí, ex-funcionária da Jabur. Então ela já tinha um conhecimento grande na área de pneus e tal. E saindo da Jabur, ali na época já estava... A Jabur, né, teve uns problemas administrativos. Ela abriu um negócio com um sócio e o meu sogro, a Luiz, era bancário e acabou saindo também para ajudar a cuidar do negócio. E aí depois esse sócio acabou saindo
ficaram os dois e estão lá até hoje. Hoje o meu sogro, né, que é o Luiz, ele está um pouquinho mais afastado, já está tirando o pé do acelerador ali. Ele cuidava mais da parte operacional de pátio ali. E a Sandra mais da parte administrativa. Né? Então estamos aí na luta. Que bacana. Graças a Deus, 30 anos já. Eu acho que vale a pena. Fica o convite aqui. A gente tem o privilégio, né, Bruno? Encerrando essa introdução aqui com o Tadeu, de acompanhar 4 empresas de 30 anos ou quase 30 anos. Se eu não me engano, entre o portfólio de clientes, são 5 empresas. 4 empresas e sem contar instituições aí que são... tem um tempo maior que isso. Na verdade, dá um total de 6 organizações entre a nossa carteira de clientes, 6 têm 30 anos ou mais. E é muito legal observar essa condução. Eu conheço o Auto Center Bandeirantes há pelo menos 17 anos, como cliente, primeira vez. Então, enxergar essa história é muito bacana, vai ser legal ter vocês aqui compartilhando um pouco com a gente. E aí eu quero convidar o Jefferson, que eu não tenho tanto assim, né? Tanto detalhe para falar, mas é bom que daí o especialista mesmo fala, né? Bem-vindo ao podcast. Obrigado. Ainda bem, né, Daniel? Que daí você não tira muito sarro também, né? Porque o Tadeu vai ser irresistível. Não perca a oportunidade. Depois você conta o que ele estava fazendo, que atrasou um pouquinho, Sim, não, se puder falar. Depois eu conto. Depois nós vamos contar. Bom, Daniel, então, eu tenho formação em educação física, né, em filosofia também. E a minha vida foi assim, né? Teve um tempo que eu saí de Londrina e fui morar no estado de São Paulo, depois morei em Aracaju, morei em Palmas, Tocantins, né? Porque eu fui estudar num seminário, né? Então, estava fazendo estudos para ser padre, né? E depois eu voltei para Londrina e nesse meu retorno voltei para minha área, que é a educação física. E eu fui chamado daí para montar a academia do Colégio Max. Isso em 2005, né? Então, o professor Bira frequentava a academia onde eu atuava como professor, e aí eu fiz uma consultoria, nós montamos a academia, montamos a equipe, né? Enfim, e tocamos o barco. Estou lá há 19 anos. Só que em 2017 a academia passou para mim, né? E de 2017 em diante, a academia que era Complexo Esportivo Max se tornou a Max Academia, né? Ela não pertence mais ao Colégio Max desde essa época. E há 2 anos atrás nós empreendemos também, abrir um outro ramo, que é o Baruch Pet Shop, né, aqui na Rua Santos, porque meu primeiro emprego também foi com Pet Shop, né? Na verdade era casa de ração, naquela época, né? A gente é meio novo, né? Então naquela época não existia Pet Shop, né? Naquela época quando? Eu comecei no ramo de casa de ração em 94. Então, já faz bastante tempo, né? Dá-lhe 30 anos. É isso aí. Que legal. E hoje, na verdade, então você tem essas 2 operações. Sim. Você está à frente das Isso. 2. Na academia, nós temos hoje as modalidades de hidroginástica, nós somos parceiros da Unimed, né? Então, até as nossas senhorinhos lá da Unimed fazem hidroginástica com a gente, né? Bacana. E nós temos natação, temos musculação, ginástica, luta, né? É um complexo com 2 andares, né? Embaixo a natação, em cima daí as outras modalidades, né? E o Pet Shop, né? O Pet Shop é novidade para a gente também, então estamos aí na luta, enfrentando os desafios aí que é empreender no Brasil, né? Não é muito fácil. Que legal, é bom que você vai poder falar um pouco desse universo. E assim, para a gente poder avançar no bate-papo, que a gente estava comentando, né? A gente está falando de gestão familiar, né, Bruno? E a gente tem conversado muito sobre isso, né? Começando a tônica do nosso bate-papo de hoje, a gente tem visto os desafios que vêm cada vez mais se intensificando em empresas de gestão familiar. E esses desafios, eles acabam se dando por N motivos, né? Aí falar um pouco da nossa área para poder ter a contribuição de vocês. A gente tem empresas, por exemplo, que principalmente no período pós-pandêmico agora. Na verdade, isso já vem ali, quando a gente passou aquela crise nos anos ali de 2015, 2016, intensifica demais a necessidade de você criar meios para permanecer, o que você comentou bem, o desafio de empreender no Brasil. E aí, quando você teve uma fase que aparentemente estava tendo uma retomada, veio a pandemia, né? E eu não quero entrar aqui no mérito político, também não dá tempo de entrar na questão econômica, mas o fato é que os desafios se tornaram maiores e isso abala muitas vezes o profissional envolvido, o empresário envolvido, então não somente o empresário, como toda a sua equipe. Sim. E a gente percebeu, e eu posso estar enganado, tá? Mas nas experiências que nós tivemos, a gente conversa muito sobre isso, como acaba internalizando esses problemas para o dia a dia do trabalho.
né? E a gente falava aqui nos bastidores, né, Tadeu? Poxa, muitas vezes nós temos as nossas funções, os nossos papéis, né? Então eu tenho meu papel ali de empresário, de pai, de marido, de amigo, de sobrinho, de filho, e por aí vai. Mas como a questão da dificuldade do dia a dia que acaba chegando em casa, muitas vezes, pensa, eu não trabalho hoje com a minha esposa, mas quando eu tô com desafios desproporcionais, não deixa de ser ali uma questão, uma consequência. Eu acabo levando isso para dentro da minha casa, porque eu sou a mesma pessoa, né? E por mais que a gente seja treinado ou tente, acaba sendo um desafio. Dito isso, passando a bola para vocês, a gente percebeu esse movimento muito mais intensificado de zona de conflito, de situações ali que vão deixando mais frágil a família quando está inserida no mesmo ambiente de trabalho, onde esses desafios estão ali internalizados. Todo mundo está convivendo com eles, né? Então ali os ânimos eles mudam. Voltando ao nosso tema, como é então a condução de uma empresa de gestão familiar? Vocês que vivem isso na pele, vou começar contigo, Tadeu. Como se dá isso? Como que você enxerga na sua maneira a condução hoje de uma empresa de gestão familiar, e depois a gente vai entrando no detalhe dela? Eu vejo sim por experiência, né? Eu não trabalho com a minha esposa, né? Minha esposa tem um outro ramo de atividade, mas eu trabalho com as minhas 2 cunhadas e com um cunhado, né? Fora o meu sogro e minha sogra. O primeiro ponto que tem que estar bem definido são os papéis, né? Qual é o papel de cada um, as suas obrigações e as consequências das suas falhas, que é natural, independente da pessoa que exerce aquela função, né? Se um cuida do financeiro, se acontecer algum problema, é problema da empresa, independente de quem fez, né? Eu tenho um cunhado que trabalha no operacional, né? Uma cunhada trabalha no financeiro comigo, e tem uma cunhada que ela gerencia a loja da Faria Lima. Cada um tem os seus papéis, né? Isso é bem definido. Outro ponto importante é ter uma hierarquia, né? Eu acho que isso é importante para a resolução dos conflitos que acontecem, né? Porque você pode ter um conflito com um funcionário ou com um cliente, com todas as pessoas que estão ali inseridas na empresa. Mas quando é família é diferente, né? Você não tem como separar a família de quem você é no trabalho. Você não consegue ser 2 pessoas, né, que a gente estava comentando. Você é a mesma pessoa em qualquer ambiente, embora você tenha condutas diferentes, né? Então tem essa hierarquia, quem tem a voz definitiva, que hoje no nosso caso é o meu sogro e minha sogra. Se houver, graças a Deus a gente não passa por isso, um problema entre os familiares, tem que ter quem decide o que vai ser feito, tanto da empresa quanto da família, né? Mas eu acho que também um ponto crucial é a vivência familiar saudável, né? Então, se você tem uma família que as pessoas se gostam, que elas se amam e que vocês convivem de uma forma harmônica, eu acho que isso vai muito para dentro da empresa, né? Numa hora de conflito, você tem aquele amor pelo né, pela tua família, pelos teus entes queridos ali. Então, assim, é muito comum as empresas terem problemas de gestão familiar quando existe um problema na família. As pessoas não se gostam, mas tem que estar ali trabalhando todo dia, e isso potencializa muito, né? Porque além de ser um teu colega de trabalho, é um familiar. E no nosso caso, graças a Deus, a gente tem uma família que se ama muito. Os meus pais com os meus sogros, a gente convive muito bem. Os pais dos meus cunhados também convivem sempre, final de semana tá todo mundo junto, seja na chácara, seja na casa do meu sogro e da minha sogra. Então, assim, isso reflete na empresa, né? Não tem como separar. Então, você tendo um convívio familiar bom, as pessoas se gostarem realmente, se amarem, eu acho que isso vai para dentro da empresa. Eu acho que isso é muito mais forte do que os problemas que são gerados ali irem para a família. Isso é a minha visão, vivendo isso, sabe? É muito legal, até anotei aqui, vivência familiar saudável, você comentou, né? A gente falava isso nos bastidores, porque, na verdade, assim, quando a gente pega, né, um pouco dessa vivência desproporcional que você falou, quando não tem essa palavra, o cerne, né? Quando a gente fala de propósito, a gente fala muito sobre amor, né? É uma palavra que está em desuso, parece, né? Parece que até é desconfortável falar a palavra muitas vezes, né? E aí o nível de tolerância, ele também vai baixando, né? Me corrija se eu estiver enganado. E aí eu passo para você, Gerson, porque eu até anotei isso que o Tadeu comentou aqui. Questão de vivência familiar saudável.
E eu queria te fazer uma pergunta que também não deu tempo, mas a gente falou bem rápido aqui nos bastidores. Poxa, o quanto isso envolve o ponto de vista de maturidade? Embora pareça óbvio, mas eu queria te ouvir nisso. E aí eu acho que eu tenho o privilégio de ter alguém que, quase você comentou, né? Você estava caminhando aí para ser padre e tal. Então já tem talvez possa até trazer uma palavra um pouco mais... A gente estava falando sobre cristianismo aqui, um pouco mais sóbria à luz do que nós cremos, e a gente fala disso depois. Sim. Mas, assim, o quanto a maturidade pode falar alto e o quão é simples isso, porque não parece, né? Maturidade envolve muita coisa, é uma extensão. A gente pode fazer um podcast só para falar sobre isso. Então, eu queria ouvir tua opinião nisso que o Tadeu falou e trazendo. Poxa, a maturidade está inserida? Talvez imagino que sim, mas é tão simples ter maturidade? Tem uma máxima na filosofia que diz: conhece-te a ti mesmo, né? A maturidade é esse caminho de autoconhecimento, né? De saber que você tem pontos fortes e pontos fracos, né? Assim como as pessoas que te cercam também. O grande problema hoje que eu percebo é que as pessoas faltam um pouco isso, né? Sempre quando dá algo de errado, é o outro, né? A pessoa nunca assume ou tem dificuldade para assumir, né? Muitas vezes essa falha, esse ponto que ela não é tão boa, né? Então acaba jogando para o outro essa situação. Deu um problema na empresa, você, não sei o que, joga para o outro e acaba ali virando um conflito, né? Porque, como você falou, né, já não se olha para o outro com esse olhar carinhoso, esse olhar também de tolerância, no sentido assim, o outro também está num movimento de crescimento. Nós nunca paramos de amadurecer nem de crescer, né? Então eu vejo que essa questão, quando tem um familiar, ela é um pouco mais delicada. Quando tem um familiar dentro da empresa, é um pouco mais delicada. Tem os pontos favoráveis também. Você sabe que é uma pessoa que está ali com você, né? Que pensa no mesmo sentido, às vezes não igual, mas na mesma direção. É uma pessoa que você pode confiar, né? É uma pessoa que serve de apoio para você também, no momento de dúvida, né? Conversar e ver para qual direção é melhor, né? Porque a gente às vezes observa alguns líderes, né, da história, e a gente acha que eles tinham a decisão fácil na cabeça, eu tomei essa decisão e tal, e não tiveram medo, e não tiveram dúvida, e não é assim. E numa empresa, como você tem colaboradores e famílias que dependem daquilo ali também, todo o seu movimento, eu penso que tem que ser pensado nesse sentido, porque uma atitude que você toma errônea ali, você também interfere na vida do seu colaborador, na família dele, porque você demite, se você troca ele de horário, coloca ele num horário ruim, que ele não está preparado para aquilo, né? Teve que ser, foi um negócio impositivo. Então, assim, eu percebo que a gente, às vezes, olha muito para a gente mesmo e olha pouco para o outro, né? A gente é tolerante, né? Falta empatia. A gente é tolerante com nossos erros, né? Mas é meio carrasco com o erro do outro, né? Então, e quando se fala de gestão familiar, né? Você tem que ter um cuidado maior, né? Porque aquela pessoa que atua com você na empresa vai estar na sua casa à noite. Então, como o Tadeu falou, você não tem como separar as coisas, mas também você não pode embolar muito, né? Você não pode chegar eu, por exemplo, que faço a gestão das empresas, não posso chegar lá e querer gerenciar a casa, né, com a minha esposa, faz isso, você não pode. Não pode, é o contrário. Lá é Será que é isso que eu errei? É o contrário, né? Então, lá você recebe a ordem. Lá, né? Sim, senhor, né? Sim, senhora, né? Então, é um pouco delicada essa questão familiar, mas é prazerosa também, né? Esse convívio, você vê ali, o meu filho mais velho tem 17 anos, e ele, o ano passado, ele ia no pet shop, atuava algumas tardes que ele não tinha o treino dele de futebol, então ele fazia o que era possível para a idade dele ali, ele fazia. Ganhava o dinheirinho dele, ótimo, né? Esse ano, como está no terceirão, o estudo ficou um pouco mais intenso, ele não está conseguindo, né? Mas é bacana você ver a família entrando no negócio também, tomando corpo, mas é o que o Tadeu falou. Tem que ter bem definido ali o que cada um faz, porque senão daí também traz a casa ali, né, para dentro do trabalho e vira bagunça, né? Não pode. É engraçado, né? Eu passei por essa experiência. Eu comecei a trabalhar com meu pai em um lava-rádio. E vocês estão falando, eu estou lembrando isso agora. Na tua fala eu falei, nossa, eu passei por isso, cara. Né? Fiquei 5 anos com meu pai quase, e eu estava lembrando aqui.
E como se a gente aproveita bem isso, como a gente acaba crescendo, né? Porque você tocou num ponto sensível, assim, a pessoa tá ali por você. Ela tá com você, ela tá por você, em tese, né? Claro que a gente tem os N casos que talvez a gente conheça que, infelizmente, isso se perde. Mas, querendo ou não, nós estamos ali um pelo outro, né? E isso acaba ficando. Eu me lembro que alguns conflitos que eu tive com ele, meu pai era um cara, ainda eu andou muito bem com ele, meu pai mais sisudo, aquele, né? E a gente tinha conflitos, mas no fundo, quando a gente parava, e a gente passou uma época, não sei se vocês lembram, no final da década de 90, cara, uma situação, eu me lembro de dividir marmitex com meu pai, assim, por conta de ter que empreender, de você não conseguir arcar com as contas. E no final, cara, do dia, ou em um almoço, eu tava ali, dividindo uma marmita com ele, vendo, porque eu era mais jovem, vendo que ele tava abrindo mão, né, deixando mais pro filho e tal, porque a gente tá ali um pelo outro, né? Então é legal ouvir isso de vocês. E aí não tem como, eu devolvo pro Tadeu, porque você tocou aqui nessa questão do quão saudável é o ambiente, né? E eu queria te perguntar essa extensão, assim, como que é, por exemplo, você falou das cunhadas, do sogro, da sogra, e eu fico imaginando o que a gente poderia, e aí sim deixar de sugestão. Acho que a gente nunca fez isso aqui em podcast. A gente fala, conversa, dá spoiler, mas uma sugestão de quem vivencia isso. Não sei se você pode nos ajudar, mas assim, como que talvez em pequenas ações a gente consegue ter essa condução? Não sei se vocês têm lá, e nós não combinamos, tá? Para quem sabe como é o podcast, a gente não combina. E às vezes você não sabe, a gente vai pensar que juntos. Mas será que ali, no dia a dia, existe algo pequeno que vocês percebem? Ou que talvez, que nem eu aqui, eu não tinha... Eu lembrei conforme eu falo, só falo, nossa, como foi com meu pai? O que será que acontece nesse dia a dia que vocês... Porque eu vejo, eu sou testemunha, vivo, Bruno, mesma coisa, de como vocês conseguem conduzir bem isso lá. E não estou falando para agradar, eu realmente vejo. E eu sei que tem conflito, eu vejo perrengue, a parte ruim a gente também sabe como existe em qualquer lugar. Mas o que você poderia deixar? O que será que faz diferença, além daquilo que você comentou? Eu acho que o principal é ter um centro, né? Hoje, por exemplo, o centro ali familiar da empresa é meu sogro e minha sogra. Eles são os alicerces, digamos assim. Eu acho que isso é importante ter. Né? Uma referência. Uma referência, é. E o convívio. O convívio, ele é primordial, fora da empresa. Porque nós somos diferentes, né? Eu tenho meu jeitão seco de ser, às vezes duro, ou de querer a coisa certa e tal. E uma cunhada é de uma forma, a outra de outra. A minha sogra tem um estilo, é tudo mais acelerado. O meu sogro é mais quieto. Então, assim, cada um tem o seu jeito. E você só aprende a amar o outro convivendo, né? Você só tem intimidade com quem você convive. Então, assim, se a gente não tivesse esse convívio familiar fora a empresa, qualquer conflito, qualquer motivo de briga, ele ia acontecer, e daí cada um ia para sua casa, ia, né, não conviver mais, e pronto, só ia conviver dentro da empresa. Mas você ter esse convívio familiar fora da empresa, que seja saudável, você ter um ambiente que seja aquele ponto de encontro, né, que a gente tem, graças a Deus, isso. Então, o que vai fazer domingo? Vamos pra chácara, vamos fazer. E assim, e meu sogro e minha sogra, eles amam isso, ter os filhos por perto, os netos, entendeu? Então, você supera qualquer dificuldade da empresa, dificuldade de relacionamento na empresa, por aquilo, né? Porque você sabe, putz, cara, eu não vou perder isso. Eu prefiro sair da empresa, fazer outra coisa, do que perder isso. Perder a convivência dos meus filhos com os avós, tanto da parte de pai quanto dos pais maternos ou paternos. Isso aí vale mais do que qualquer coisa, né? Ter esse... Porque no fim é o que conta, né? No fim, essa convivência familiar é o que vale. Não tem preço, né? Tem coisas nessa vida que são insubstituíveis, e o convívio familiar, para mim, é uma delas. Eu tenho a graça de ter pais, né, que estão juntos até hoje, mais de 50 anos de casado, também convivem bastante com a gente. Meu sogro e minha sogra também, mais de quase 50 anos de casado. E você, hoje, como pai de família, né, tendo a esposa do lado também, você olha para trás e fala, putz, cara, eu quero isso aí para mim, né? Eu quero ter esse convívio familiar também com os meus netos, né? Então, assim, para mim é isso. É o convívio familiar sadio. Você ter essa referência de boas pessoas. E quem não tem,
não é uma justificativa para não criar, né? Porque eu tenho um casal de compadre que as famílias são todas, né? Os pais todos separados e nem se veem e decidiram em ter uma família saudável, né? Então, assim, isso, cara, eu falo que o convívio bom familiar e principalmente no nosso caso religioso, tendo esse exemplo, exorciza qualquer coisa, né? Eu tive amigo nosso, inclusive, que tinha se separado da esposa e estava numa vida meio louca, assim, e foi morar dentro da minha casa, né? Morar no quarto, eu, meu irmão e ele dormiam junto. E ele voltou com a esposa, hoje tá junto até hoje, graças a Deus estão super bem, tá na igreja, tal, evangelizando por aí, mas porque ele não tinha um ambiente familiar bom, né? Os pais eram separados também. Quando ele viu como era, né, bebeu daquela água, também decidiu para si isso, né? Então, assim, a empresa, ela é um alicerce financeiro para todos nós e nós amamos estar ali. Mas a nossa maior base é o convívio familiar. Eu acho que isso quem não tem, busque ter, né? Tome essa atitude de estar com os pais juntos, sogro e sogra. Faça isso florescer, porque é o mais importante. Engraçado você falando, porque parece que o restante fica pequeno, né? Fica pequeno e aí eu já vou mandar a bola quadrada aí para você. Porque, ouvindo o que o Tadeu falou, a gente, literalmente, eu prefiro sair do que perder isso. Então, assim, fica pequeno, né? A gente começa a perceber o que de fato tem valor. E aí eu passo para mandar quadrada, porque assim, eu sei que vocês, eu já vou começar um link aqui, que um pouco mais para frente a gente vai falar, mas eu sei que vocês trabalham, por exemplo, tem a questão ministerial, se é que eu posso colocar assim, deixar você definir melhor, e que vocês trabalham, por exemplo, no eixo familiar. Né, na questão do cristianismo, na nossa fé e tal, aí você vai poder discorrer melhor, mas dentro dessa relação de trabalhar com família e principalmente em casais, e aí vamos ser sinceros aqui, né? Deve ser, muito, eu tô ouvindo o Tadeu, Bruno, o desafio muito maior para mim conviver com a minha esposa, e ela vai ouvir isso depois, do que conviver com família, cara, porque com a esposa você tá ali, você tem todos os conflitos, você não tem só aquele que pode ser com o cunhado, por uma questão operacional, por uma questão de... Não, você tem o conflito de todas as ordens, né, em casa. E aí quando eu vejo, e eu conheço um pouco a realidade do Bruno, do Tadeu, sabendo que você faz parte disso, que tem esse trabalhar na relação familiar, e principalmente na questão do casal... Minha pergunta é, isso na prática ficou claro que facilita, né? Mas isso move em nós um espírito de prioridade? Assim, olha, eu não tenho por que colocar em xeque, como o Tadeu falou, eu não vou nem pensar, eu prefiro abrir mão de tudo porque eu entendi que a minha prioridade, antes de tudo, é o bem-estar familiar e a extensão da minha família é o meu trabalho, porque sustenta a minha casa, sustenta a casa do meu próximo e por aí vai. Como é que você descreve isso? É a hierarquia de valores, né? Você tem que colocar uma hierarquia de valores. O que você quer sacrificar. Não dá para ter tudo também na vida. Então, eu acho também, concordo com o Tadeu, né, que a empresa familiar ali, o negócio, ele tem um custo. Mas se o custo for, né, ter um conflito muito grande em casa, causar uma situação desagradável muito grande em casa, tem que se colocar isso muito às claras e conversar. E se for preciso... encerrar o expediente, né, de um ou de outro na empresa, porque não pode interferir, né? O núcleo que nos move tudo são os relacionamentos. Se você pega uma pessoa num leito de morte, eu acompanhei 2 pessoas próximas minhas num leito de morte, né? Um primo com 38 anos com câncer e meu pai com 78 anos, e os dois assim, no limiar da morte, né? No limiar da morte eu acompanhei. Meu pai foi a última pessoa que ele falou, foi comigo. E você veja o que é importante ali, o que a pessoa fala é o que ela tem de mais importante. Ela não pergunta se ela podia ter comprado tal carro, eu podia ter comprado tal propriedade, eu podia ter tantas empresas, tanto dinheiro na conta bancária. Eles não falam nada disso. Eles falam de relacionamento. Eles falam assim, você me perdoa por aquilo que eu te fiz, tal. Você fala pro fulano de tal que, não sei o que, né?
agora eu entendo meu pai, agora eu entendo minha mãe, meu primo, né? Preocupado com a filha de 10 anos, né? E ele veio a falecer, infelizmente. Então, assim, ali você vê a essência, o cerne, né? A coluna vertebral da nossa vida, que são os relacionamentos, porque o resto passa. Então, você não pode sacrificar a sua família por conta da empresa. Não estou dizendo que você tem que fechar a empresa, né? Mas você tem que ter estratégias para, então, separar. Se você não consegue, porque pode acontecer. Não dá certo os dois ali no mesmo ambiente. Então, um dos dois sai da empresa. Segue a vida. Né? Não tem como. Né? Hoje, na nossa empresa, por exemplo, a atuação da minha esposa ela é um pouco menor, mas ela fisicamente é um pouco menor. Ela não atua tanto lá, apesar de ir constantemente. Mas ela não tem um papel fixo lá. Porque tem outros afazeres. Né? Isso nós alinhamos, né? Quem cuida da educação das crianças, ela tem também uma outra área de atuação que ela atua. Então, mas essas conversas, elas têm que acontecer. Até onde eu estou disposto a sacrificar. Né? Porque nem tudo é material. Né? Na verdade, o mais importante é invisível aos nossos olhos. O mais importante. E isso muitas vezes a gente percebe só nesse final da vida, né? Quando a gente vai perdendo as pessoas que nos cercam e tal, e a gente fala, puxa vida, né? Perdi tanto tempo aqui, podia ter convivido um pouco mais ali, né? Com aquela pessoa, né? Então, viver de modo equilibrado. Então, a empresa familiar também tem que ser de forma equilibrada, e você não pode levar essa empresa para dentro da casa. Não pode, né? Você tem que... eu vou para 19 anos de casado, você não pode perder assim, de vista um dia ou outro lá, sai só você e a esposa para uma janta, um negocinho assim, porque um cinema, só os dois, sem os filhos, né? Porque no final também só fica os dois, né? Os filhos vão saindo, né? Vão saindo, né? E vai ficando somente os dois. E interessante que esse relacionamento de homem e mulher é o único que a gente escolhe. Porque filho a gente não escolhe, pai a gente não escolhe. A gente ama porque tem sangue. O pai a gente ama, a mãe, né, os filhos. Agora, a pessoa que está do nosso lado, e a gente tem que ter essa gratidão também. Ela nos escolheu livre. Ela não tem consanguinidade com a gente. Ela não tem obrigação, né? Não teria obrigação. E nos escolheu. Então, teoricamente, é a pessoa que mais nos ama. Por quê? A gente ama o filho porque é filho. Não tem como não amar, é sangue. Pai porque é pai. Agora, o esposo... né, tem que ter algo divino até, né? Tem que ter essa gratidão. Nossa, essa pessoa me escolheu e continua me escolhendo. Né? Engraçado, vocês falando aqui, dá pano pra manga, dá pra mais um podcast, porque pelo menos dá pano pra manga. Passou 35 minutos. 35 minutos. O negócio é o seguinte, você que está acompanhando, eu sugiro que você estique aí com a gente, Bruno, recorte, acho que dá bom. O negócio é o seguinte, empresa de gestão familiar. Como é o seu dia a dia, suas consequências, a sua condução, o impacto na nossa integralidade como pessoa. Então acompanha aqui com a gente. Eu quero devolver para vocês, vou continuar contigo, Jefferson, porque assim, o que você me fala dá a entender o seguinte: uma vez que eu estou inserido em empresa de gestão familiar, na fala de vocês, eu preciso me dar a entender, tá? Vou falar pergunta bem de leigo para te devolver, que eu preciso me preparar para isso. Então assim, eu quero jogar bola, eu preciso me preparar. Eu vou ser um tenista, eu vou ter que me preparar de maneira pesada. Eu vou ser um arquiteto, a sensação que eu tenho é que você traz, e a palavra do Tadeu é, olha, eu preciso ter um altruísmo aqui, isso precisa ser desenvolvido. Porque se eu deixar com que o meu estilo de vida, o meu temperamento, quem eu sou, ou a maneira que fui construído, fique aflorando ali, e eu vou me deixando ser conduzido, e não conduzo, não escolho conduzir as coisas baseado em princípios e valores, que é o que você traz aí nas entrelinhas da sua palavra, eu vou me perder. É isso que eu entendi. Eu queria devolver para você. Isso é possível de desenvolver na sua ótica? Porque dá a sensação, olha, é uma escolha, eu tenho uma empresa de gestão familiar, eu não posso simplesmente sair da minha casa como alguém que não tem. Eu não estou falando de melhor ou pior, estou falando de cenários diferentes que possam, né, acabar exigindo habilidades diferentes. Sim, com certeza tem que haver essa preparação, com certeza. E nem sempre essa maturidade, né, esse alcance, ele é linear. Ele também tem as suas descidas. É como um eletrocardiograma, né? Ele sobe, desce, né? E às vezes a gente é muito, né? Minha esposa vai ver, que hora que você vai subir, né? Tá do bom sentido, né? Do bom sentido. Tem coisa... Com certeza. Dá recorte, se esses recortes não pode mais, né?
Se você recorda, pode ter um de um podcast que teve que abandonar. Vai lá. Então, o crescimento nem sempre é linear, né? Mas você precisa ter essa ideia. Agora, você não pode ser um escravo da empresa e colocar sua família nisso. Porque senão, hoje as coisas estão muito rápidas. Né? Esses tempos atrás eu estava conversando com um colega, falando para ele, nossa, você tinha que fazer um serviço bancário, você tirava meio período, metade da manhã, metade da tarde, porque você tinha que ir no banco, depositar o dinheiro, pegar a fila do caixa, tal, voltar e tal. Hoje é tudo muito rápido, isso acelerou demais. Então, se a gente não cuidar, a gente acaba levando isso também para dentro de casa e a empresa vira uma máquina de moer gente. Ela moe a gente. Se deixar, se você não tiver... É como você falou, se você não tomar as decisões... Opa, peraí, eu não posso... eu como gestor não posso ser um empregado de luxo aqui da empresa. Eu tenho que fazer a gestão. Se eu faço essa gestão em 2 horas por dia, em 4 horas, beleza. Né? Eu não preciso ficar 8 horas. Mas quando precisar ficar 12, 13, eu tenho que ficar também. Faz parte do jogo. Né? Agora, são feitas escolhas. E outra, sempre, quando se fala de gestão familiar, é o que o Tadeu falou, hierarquia também. Tem alguém que tem que dar o norte. Não tem como. Um dá o norte, o outro apoia. Né? Porque senão fica uma briga de egos, cria conflitos. Né? Eu vejo que, eu falo da minha experiência, né? Não foi tão assim, não tem tanto assim esse envolvimento como tem no Tadeu, porque é a minha área de atuação e eu sempre fiz sozinho. Ela entrou depois. Então, assim, é mais tranquilo isso, né? Porque eu tenho, assim, pela experiência, mais a visão do negócio. Então, ela serve como auxílio, um apoio e de muita valia. Quantas decisões erradas que eu deixei de tomar porque eu vi ela, que não é da área, tudo, mas conseguiu olhar sem paixão, conseguiu olhar de fora, né? E falar, ó, não é por aí. E precisa ter altruísmo de acolher, né? Isso. Não, e às vezes você está no caminho certo, mas você precisa de alguém que fala assim, não, é aí mesmo. Você precisa disso, porque você não tem ali uma bola de cristal para saber todas as decisões, todas as respostas. E eu acho que um erro comum hoje, nosso, a gente quer ter resposta pronta para tudo, rápida para tudo, isso é um grande erro. Sabe que é legal? Participar o Tadeu nisso. Uma coisa, um lado muito, muito positivo que eu percebo nessas empresas que a gente acompanha em gestão familiar e que por muito tempo convive com isso, é você também ter uma sensibilidade maior com as famílias envolvidas no seu negócio. Eu percebo isso claramente lá, o seu negócio eu não conheço, mas assim, é muito comum para nós que acompanhamos isso ao longo, né, dos anos aí, você agora mais inserido, né, Bruno? Como as empresas que têm essa vivência obrigatória, né? Porque passa a ser ali, como a coisa se desenhou, é uma empresa de gestão familiar, mas a sensibilidade com a família, independente se eu não tenho a família inserida como meus colaboradores, mas eu tenho um representante ali que tem uma família, que tem os seus filhos, que leva o sustento através desse privilégio que nós temos de ter essa empresa, a gente se torna muito mais sensível. Isso acontece mesmo, Tadeu? Acontece, e lá acontece muito, né? Nós temos funcionários lá... A gente vê isso. Que começaram junto com a empresa, né? Que estão lá há mais de 20 anos. E não é um ou outro, né? Para você pegar uma empresa de 30 anos, que você tem vários funcionários que têm mais de 20 anos de casa, não é fácil de encontrar. É raro. Isso cria uma intimidade e uma confiança de ambas as partes, né? Tanto lá, hoje nós temos os gestores da empresa, são funcionários que foram crescendo na empresa e crescendo em confiança na empresa, né? E você conhece a família, você conhece os filhos, e isso não tem como separar, né? Porque nós somos máquinas, né? Então, tudo isso é levado em consideração. Assim como eles com nós, né? Também tem uma consideração e sabem de muitos problemas que a empresa enfrenta várias vezes e que estão ali nos auxiliando, nos ajudando e junto. Então, isso não tem como separar. É muito fácil você colocar assim para pessoas que vêm do mercado ou que só trabalham em grandes corporações que o funcionário, não está dando certo, dispensa, né? A gente até brinca às vezes, né? Aqui no Alto Centro da Bandeira ninguém tem medo de ser mandado embora. É muito raro isso acontecer. A não ser que seja algum problema de índole mesmo, né? O ser humano está aí para... E não deixa de nos surpreender. Mas é uma realidade, né? Por quê? Porque existe um afeto envolvido também, né? Que
Você sabe que tem uma família ali por trás. Então, às vezes, o cara falta para levar o filho no médico, ou aconteceu alguma coisa. Isso ninguém questiona. Pô, mas não poderia ter levado à noite ou no final de semana? Não. Vai lá, né? Entre outras atitudes que partem até dos próprios funcionários. Lá a gente tem uma contribuição solidária. Cada funcionário desconta lá, acredito que está em R$10 hoje, ou um pouco mais, de todo mundo, que forma um caixinha dentro da empresa. O funcionário está com um BO lá, não, então vamos ajudar ele. Pega o dinheiro disso e... Legal, não sabia. Então, assim, e partiu do próprio pessoal, né? O cara tá com uma conta de luz atrasada, teve um problema, não tira da caixinha lá da contribuição e paga. Porque nós somos seres humanos, né, cara? E é o amor que precisa prevalecer, né? Não são máquinas. Da mesma forma que você vai levar um filho no médico, né? Se sua esposa é médica, você entende bem disso. Você quer que ele seja atendido da melhor forma possível. O cara pode ter atendido 50 pessoas no dia, mas o seu é o único atendimento que vale, né? Porque para você é um só. E ali no AutoCenter, a gente, assim, muito mérito do meu sogro e da minha sogra, eles têm os funcionários como os filhos, assim, né? O meu sogro tem funcionário ali que ele vai viajar, ele traz um presentinho. Os que escutar isso e não recebem presentinho não fica bravo. Porque ele faz o recorte bem dessa parte. E manda no grupo do WhatsApp, né? Você nunca recebeu? É meio estranho. Sacanagem. E da mesma forma, o contrário. Às vezes vão viajar e trazem uma lembrancinha para ele, sabe? Então, assim, deixa de ser um relacionamento empresa-funcionário. Porque não tem como separar. Não são computadores trabalhando. Isso é legal, eu perguntei porque eu vejo um pouco, né? Então, por isso que eu já direcionei a pergunta. Sim. Mas eu vou até fazer um recorte aqui. Você tem empresa de gestão familiar? Por acaso é o seu dia a dia no seu negócio? Para um pouquinho e acompanha esse podcast aqui com o Tadeu, com o Jefferson, para você ouvir um pouquinho como isso se dá na prática. O negócio é o seguinte, empresas de gestão familiar, como é o seu dia a dia? Vem com a gente. E aí, engraçado, porque eu quero voltar com o Jefferson. Cara, já que você falou que está inserido no ministério, já quase foi padre, eu tenho que aproveitar isso, no bom sentido. Sim. Então, assim, né, quando o Tadeu passa a sensibilidade, eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora essa questão ministerial. Se vocês puderem, né, acredito que vocês possam compartilhar um pouco. Como que se dá isso, assim? Porque a sensação que eu tenho, cara, que bate-papo agradável. Eu confesso para vocês que eu não imaginava, não. E não tô falando isso porque tá na câmera. Porque, assim, a gente tá indo na contramão, cara, de tudo que a gente tem visto. Cara, não é tão comum ouvir isso aqui. Isso não é mérito nosso, não. Isso é para a glória de Deus, para quem crê, né, no Evangelho. Mas, assim, eu estou dizendo que é um assunto que ele não é mais usual. Pelo contrário. Está em desuso. Né? Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho, porque como eu conheço AutoCenter por estar há alguns anos, né, a gente está ali junto e eu vejo isso na prática. Eu vejo, e de novo, não estou falando para agradar a AutoCenter, é um fato, e não é só na AutoCenter, eu tenho o privilégio de acompanhar outras empresas. Mas quando eu vejo assim, poxa, eu tenho uma sensibilidade de ter um caixinha para direcionar, eu vejo, olha, minha esposa não está tão intensa como poderia, mas a opinião dela é importante. Eu trabalho, por exemplo, com a minha irmã, cara, de maneira direta ou indireta, enfim, há mais de 10 anos, e a gente estava brincando disso, a gente nunca teve um conflito. Nenhum para poder, sabe assim, claro que teve ali assuntos mais firmes, né? Mas a gente entende que alguns pilares, eles foram inegociáveis pra gente. Que nem o Bruno, a gente tá muito bacana, a gente tem a mesma crença, então a gente não tem problema de ego. Essas coisas, elas acabam sendo muito, elas constroem, né? Por exemplo, o nome Bauen é construção em alemão, isso constrói. Aí eu passo para você, falei demais até, porque eu queria te ouvir, de novo, a gente está indo na contramão. Sim. O quanto o evangelho está inserido nisso, porque isso também está em desuso, e a gente parece que tem um mito de falar sobre isso. Sim. Até mesmo nós que cremos e buscamos, pelo menos tentamos e damos o nosso melhor para tentar buscar isso, a gente acaba tendo um milindre. Não que a gente tenha que viver falando por isso, mas talvez a nossa postura muitas vezes ela tem sido mais construtivista. A gente busca talvez manter princípios e valores, e quando a gente fala disso parece que é um absurdo. Parece que é um absurdo hoje a gente defender princípio, defender valores, defender família, defender que você tem que ir pelo próximo, abrir mão de si mesmo pelo próximo. Eu queria te ouvir um pouco nisso, o quanto isso ajuda em todo esse bate-papo que a gente está tendo. Porque na verdade nós fomos
parece um papo religioso, mas não tem como fugir disso, mas nós fomos tirando Deus da sociedade, né? Se você pega as primeiras escolas, né, primeiras faculdades que existiram, né, você pega a Faculdade de Bolonha, Universidade de Bolonha, a igreja que fundou essas primeiras instituições de ensino, chamava Escola do Bispo até. E primeiro a gente via que a pessoa era educada primeiro para ser santa. Depois, com o passar do tempo, é longa a história, né? Mas com o passar do tempo, viu que isso não era mais possível. Então, vamos formar pessoas boas. Não dá para ser santo, então, pessoas boas, pelo menos. E com o passar do tempo, viu que com a degradação, né, da sociedade, não é possível mais ter pessoas boas, mas então bons trabalhadores. Então, esse é o caminhar da vaca indo para o brejo, né? E nós tiramos realmente essa dimensão, né, essa dimensão divina do nosso dia a dia. Então, por isso que a gente tem essas dificuldades, porque a gente bate cabeça, né? Ficou muito no material. As relações ficaram muito em normas e regras, né? Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode. E falta essa sensibilidade do amor, do olhar para o outro, né? Isso não é aceitar o erro do outro, não. Isso é corrigir o outro também quando precisa. Peraí, né? Não é romantismo, né? Só que até a correção é para o bem, né? Olha, eu estou há 19 anos à frente de pessoas. Eu recebi uma ação trabalhista. Uma. E a pessoa perdeu ainda. Uma. Estou falando aqui, o pessoal da academia de repente ouve, vai saber. É isso. Eu tive uma ação trabalhista, né, gerindo pessoas. Nós temos lá 17 colaboradores. Mas é por conta disso. É o respeito com a pessoa. Tem que chamar a atenção. Eu nunca também cheguei lá no meio igual na feira, você grita, isso aqui, né? Nunca gritei, o que é isso aí? Nunca, né? Quando tem que corrigir, você traz para perto, né? Corrige aquilo que for possível. Tenta entender também o porquê que a pessoa tomou aquela atitude. Enfim, né? A gente precisa permear, né, o transcendente, né? Precisa permear Deus nas nossas relações, no nosso dia a dia. Não dá para ser algo estanque, separado, porque a gente está muito também limitado a falar de Deus, a ter essa vivência dentro das igrejas. É só ali que nos permite falar. Nós estamos meio barrados de falar fora, né? Então, assim, a sociedade tem uma doença, mas a gente não pode dar o remédio. Como é que cura isso, né? Não tem como, né? É engraçado porque eu sempre brinco muito com as pessoas que convivem nesse sentido, né? Não entro no mérito do que é certo e o que é errado, sob o ponto de vista de sociedade, sob o ponto de vista de leis, que não é nosso papel, mas nosso papel é que também existe isso que nós estamos falando aqui, né? Existe outro lado, não é nem crítica, nem elogio a quem pensa de uma forma ou de outra, porque isso faz parte da, né? Sim. Isso literalmente, como eu gosto de falar, é democrático, mas assim, o fato é que esse é um pilar que vocês estão trazendo de um ambiente que, em tese, como se já ouvimos muito, base da sociedade no que diz respeito à família, e que sim, pode ser algo que constrói os nossos negócios, ou que não seja um ofensor dos nossos negócios. Para quem a gente já passou, né, pelo mercado, vocês deram a experiência de vocês, sejam multinacionais, a gente percebe esse movimento, né? Então, nos nossos pares trabalhadores, como o trabalho muitas vezes ele tira a gente desse ambiente de inserção de fato familiar, de acompanhamento de filhos, e não é crítica isso, faz parte. Poxa, ninguém trabalha somente porque precisa levar sustento. Poxa, eu viajava um período da minha vida, 5, 6 mil quilômetros por mês, né? E não entro no mérito de ser muito pouco, porque teve gente que viaja 15, tem gente que viaja 2, não vou entrar nessa. Mas o fato é que existia uma limitação do convívio com a minha esposa, existia uma limitação do convívio com a minha filha, e que naquele momento eu não tinha muita escolha. Né? Chegou um momento que você tocou lá atrás nesse ponto, e eu volto na fala inicial do Tadeu, olha, é melhor às vezes não ter isso aqui, mas manter a minha convivência no seio familiar. Chegou uma hora que eu pude escolher nesse sentido. Eu tive uma divisão, né, alguns anos atrás, um divisor de águas nessa seara. E graças a Deus eu tive o privilégio de, né, escolher como eu creio que foi uma boa escolha. O fato é que, de novo, sem elogiar ou criticar quem traz e quem pensa diferente faz parte do jogo, eu acho que esse é um ponto também que pode ser levado em consideração, e tem muitas pessoas que talvez vão ter o privilégio de ouvir isso. E falar, poxa, talvez vai me trazer uma reflexão. Dito isso, eu volto contigo, Tadeu. Assim, você estava comentando dessa questão de família, colaboradores
isso se torna ou não, e talvez vai chover um pouco no molhado, mas para a gente ir para a fase final, se torna uma grande família, não se torna? Porque ali no seu dia a dia, eu percebo no cotidiano de vocês, onde você consegue, talvez sem precisar falar, me corrija se eu estiver enganado, mas talvez só o respeito entre os pares de geração familiar, de novo na parte boa disso tudo, derrama sobre o quadro, sobre o time, sobre a equipe como um todo, uma relação também de respeito pelo campo visual. Isso acontece? Acontece porque nós não conseguimos mudar, ser pessoas diferentes em ambientes diferentes, né? Então você não consegue ser um excelente pai de família ali e chegar na empresa a ser um carrasco. Você não consegue ser um amor de pai e com a esposa e chegar ali e ser um carrasco. Não tem como separar. Você não consegue ser um cara que tem todos os valores possíveis ali na empresa e chega no seu grupo de amigos, você é um depravado. Isso não tem como ser. Então, assim, você também evangeliza no seu dia a dia. Como você trata sua esposa, as palavras que você utiliza, as atitudes que você toma, né? O jeito que você olha, né? O olhar, ele pode ser para o bem ou para o mal. Você pode olhar uma pessoa com respeito, você pode olhar para uma pessoa com segundas intenções. Então não tem como separar. E você vê N casos de pessoas que foram evangelizadas dentro da empresa, que estavam com a vida acabada fora dali, e só de conviver com aquela pessoa que leva o bem, que é uma pessoa boa ali, ou quando um filho vai visitar, o jeito que trata a esposa, fala, pô, eu também quero, né, eu quero beber dessa água, eu quero como que faz, né? E existem N formas, né? Nós que somos cristãos e no nosso caso que somos católicos, existem N ferramentas para isso, né? A conversa, a oração, tudo mais, e principalmente a decisão. Eu e a Nayara, a gente comenta muito assim, eu tenho duas certezas na vida, que eu nasci católico, vou morrer católico, porque é uma decisão isso, né? Entendi. Lógico que tem todo um movimento de conversão, mas é uma decisão, é aquilo que você, como é estar casado, né? O amor entre casal é uma decisão. Então, se você tomar uma decisão errada, de pensar em coisa errada, ou de viver com pessoas erradas, vai dar errado. Com certeza. Não tem como dar certo. Agora, se você toma uma decisão de conviver com pessoas boas, seja na igreja, seja com pessoas que têm os mesmos valores que você, não tem como dar errado, né? A gente comenta... hoje nós temos... praticamente todos os amigos, assim, o círculo de amigos são pessoas casadas, que têm filhos também, que buscam a mesma fé. Porque no momento de dificuldade, seja ele... profissional, que você pode tomar uma decisão errada, e principalmente pessoal, a pessoa não vai te falar assim, não, cara, larga tudo isso aí, hoje o mundo não é mais isso, isso aí é coisa do passado, larga, arruma outra, ou educação dos filhos, não, isso aí a escola cuida, tem isso aí de valores, não, entendeu? Então são decisões que a gente toma na nossa vida, e para tudo, seja familiar, seja profissional. Então, assim, no ambiente profissional, você ter a atitude correta, você demonstrar como é uma família saudável, convivência familiar saudável, que mesmo com dificuldades, às vezes a gente discute ali na empresa, tal, porque todo mundo quer o bem da empresa e cada um às vezes tem uma visão diferente, né? Mas você, como agir depois daquilo ali, pedir desculpa, pedir perdão, e se abraçar, e eu te amo, e vamos juntos, você me perdoa, tô aqui para fazer o melhor. Todo o círculo vê isso, né? As outras famílias veem isso. O cara vai levar isso para casa dele. Putz, cara, olha o que aconteceu lá no Auto Center, eles brigaram, no outro dia estavam se abraçando e beijando. Então, assim, não é porque eu briguei que eu tenho que largar, né? Não é porque eu briguei que eu vou embora. Tem solução, tem uma decisão, tem formas de gerir esses conflitos que são inegociáveis, né? São valores inegociáveis. Que legal. Porque estende, né? Eu estava vendo você falar, estende, né? A pergunta foi por isso mesmo, porque você acaba vendo e acaba tendo uma referência. E, de novo, isso são as nuances que a gente percebe que é o lado bom de empresa de gestão familiar. Né? Tem os perrengues, mas não vou entrar no mérito do lado bom, lado ruim, no sentido figurado, né? Mas, assim, o fato é que tem muitas coisas boas e a gente percebe. E aí a gente está indo para a fase final do nosso bate-papo, mas eu não posso encerrar sem jogar para você uma pergunta, porque o Tadeu tocou num ponto
que é, talvez, olha, eu percebo, poxa, brigou, voltou, a coisa acontece e tal, mas que é a tolerância. Né? Porque o convívio familiar, a tolerância, eu vou falar aqui com muita tranquilidade, eu tenho quase 19 anos de casado também. É fato que a minha tolerância, ela mudou ao longo do tempo. E não adianta eu querer fazer, poxa, bom, mudou, né? A minha tolerância, provavelmente, até o terceiro mês de namoro era uma. Com 6 anos de casado era outra, com 19. Claro, em algumas frentes ela até melhora. Porque acho que você fica com preguiça, né, Bruno? Cara, vamos brigar, tem que fazer coisa melhor pra fazer. De novo isso. De novo não dá. E tem coisa que você perde ali, aquela calma que antes você teria, trataria com mais tranquilidade. Claro que o tempo e a maturidade favorecem. Mas que a pergunta, ou as suas considerações finais nisso é o quanto é importante nesse exercício de se preparar, a gente perceber esse movimento de tolerância. Porque talvez o colaborador que enxergou isso em vocês falou, poxa, é o que você falou, pô, eu quero estar inserido, eu quero ter isso aí pra mim. Né? E talvez um pequeno desvio no dia a dia de uma simples tolerância, a gente coloca tudo isso pro buraco, vamos dizer assim. Não, o que o Tadeu falou, eu estava passando um filme aqui também, da mesma forma acontece lá, né? Lá a gente trabalha, tem os colaboradores e tem a família dos colaboradores, porque eles treinam, né? Muitos têm os pais que treinam lá, os filhos fazem natação, fica a família toda, então é bacana isso e às vezes meu filho não está muito bem, e depois como é que tá tudo certo, né? Esse se importar com a pessoa de forma verdadeira, né? E daí você vê que a pessoa também, uma vez eu chamei a atenção, corrigindo, né, uma situação de uma professora, isso há muitos anos atrás. Ela falou assim, eu fiquei chateada com a correção. Eu falei, mas eu falei alguma coisa? Ela falou, não foi o que você falou, foi por ter te chateado, ter te preocupado. Porque quando a pessoa, poxa vida, até eu daí fiquei chateado, né? Eu falei, poxa vida, né? Porque a pessoa vê que você também está ali para ajudar também naquele processo, né? Até esses dias uma recepcionista nossa lá, com dengue, né? Rapaz, trabalhando, assim, eu passava pela recepção, ela, assim, a fisionomia, assim, tava... Eu falei, viu, vai ao médico. Não, mas acho que eu aguento. Eu falei, mas não precisa, vai ao médico, a gente cobre você aqui, a Micheline vem, a minha esposa, né? A gente cobre aqui. Não, pois ela foi 2 dias arrastando, trabalhando, que dó. Eu falei, não, para, você vai. Aí ela foi se tratar, tudo. Ela entrou há pouco tempo, mas trabalhou comigo há muitos anos atrás. Ela falou, nossa, mas acabei de entrar. Eu falei, mas veja, não é algo que você quis, acontece. Tem controle sobre isso. Mas é muito legal você perceber isso, que tem pessoas ainda que têm essa consciência, né? De que ali não é um negócio, é obrigação dele me pagar, não sei o quê, né? Ou a gente com eles, né? É obrigação eles fazerem, eu pago tudo certinho no fim do mês. Não tem essa relação de amizade, de companheirismo, é importante. Né? E trazendo um pouco para a família, você vê, meu filho começou a trabalhar lá no PET e tal, e ele estava meio em dúvida do que ele ia fazer para o vestibular, que ele tá, esse ano ele faz, né? E ele já estava meio em dúvida com 2 situações e tal, e ele definiu que vai para veterinária, né? Então, por conta dessa experiência também, porque teve contato e conseguiu ter clareza, falou, não, eu gosto disso, pai, eu gosto disso, né? E até terça-feira nós almoçamos juntos, eu e ele, né? E ele fica direto no colégio, eu acabo almoçando com ele. E aí, depois nós, não sei o que nós fomos fazer também, juntos, depois da aula e tal. Daí, à noite, ele falou, toca aí, não sei o que, fez assim, né? Passamos o dia inteiro junto, hein, pai? Eu falei, pois é, filho. Ele falou, melhor companhia. Eu falei, eu também. Eu também achei que foi a melhor companhia. Então, você conhece ele, o Bruno também, super respeitoso, um menino 10, assim. Eu falo, não fui eu que eduquei. Não é possível. Não fui eu, porque não. Nem a mãe também, não é assim também. Eu pensei, foi a mãe, não, também não. Porque daí faz o recorte só dessa parte que ele falou, nem a mãe, e manda só pra ela também. Vamos criar contenda, que depois de tanta fala boa, deixa eu... E ele é companheiraço, né, comigo, assim, e, enfim, né, ele é fera. Muito legal, eu tô marcando aqui uma coisa que pegou pra mim, eu quero ir pra fase derradeira, vou passar pras considerações finais de vocês, mas o que pegou, acho que não fala de vocês dois pra mim, foi, assim, a importância de cultivar relacionamentos. Né? Sem entrar no mérito, pode ser que quem vai nos ouvir tenha uma fé diferente, né? Vocês começaram, são católicos, eu tenho uma fé que se diz evangélica, por exemplo, embora a gente tenha né, a centralidade do evangelho, Cristo ele permanece, quem nos ouve tem uma percepção diferente, até que concorde ou que discorde, mas o fato é que eu sempre procuro tirar uma consideração final para mim, de aprendizado.
né? E é importante cultivar relacionamentos. E como a essência, né, a base da sociedade que foi por tantos anos e que a gente conversou um pouco aqui, sem entrar no mérito certo e errado de novo, mas que a gente fala que muitas vezes vem sendo abalada, sem entrar no mérito, que é a questão familiar e que foi a tônica nossa hoje, né? Empresas de gestão familiar, né, Bruno? Como isso ainda constrói, né? Como a importância talvez de cultivar relacionamentos, e talvez eu saio daqui um pouco diferente de como entrei, por conta de pensar um pouco mais de uma maneira altruísta. A gente fala, poxa, tem princípios e valores que não se negociam, talvez, e muito mais eu preciso olhar para o meu próximo, né? E ter uma percepção sobre ele. O Tadeu falou no começo a palavra amor, e aí você para pensar, né? Não vou nem entrar no mérito, mas de você amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você começa, talvez, a trazer, enquanto vocês falavam, algumas memórias vêm, não tem como. Eu lembrei, poxa, quando que eu ia lembrar, cara? Vou falar com meu pai depois. Eu tava falando esses dias com ele, da gente sair, bater papo, lembrar algumas coisas. Cara, a gente dividiu um Marmitex juntos. E não faz tanto tempo assim. Só parece que faz. A gente tá falando talvez de 25, 30 anos. Cara, mas foi esses dias. Né? Que privilégio. Né? Que privilégio lembrar e poder ensinar isso depois para minhas filhas e tal. Então, gente, obrigado de coração. Antes da gente encerrar, eu vou pedir as considerações finais, mas se vocês toparem o desafio, porque para mim foi um aprendizado, é um podcast diferente para nós, né, Bruno? É diferente, e foi sugestão sua. E aí você põe eu no meio. Só que assim, se vocês toparem, eu acho que já é um pouquinho mais calejado do tema, e a gente podia repetir, porque eu acho que isso dá muita quilometragem, cara. Eu tô cheio de vontade de fazer pergunta e não dá. E ele é um papo que dá pra gente brincar, dá pra gente falar sério, ele canalizou para um discurso sério, mas assim, o quanto eu percebo de pessoas, e vocês sabem tão bem quanto eu, melhor do que eu, que precisariam talvez parar para conversar sobre isso. Não estou falando ouvir a gente para elas aprenderem como se fosse né, aluno e professor, não é isso, mas só de conversar sobre isso, cara. Eu estou saindo daqui com a mente muito diferente. Lembrar dessa situação, vai pensar que talvez eu tenha, muitas vezes eu tenho, por exemplo, meu sogro e minha sogra moram longe, e eu tenho que me deslocar sempre para vê-los. E talvez agora eu tô prevendo, pô, será que vai? Cara, monta no carro e vai. Você estava falando é importante conviver. Cara, eu tô aqui, eu tô pensando se eu vou. Desculpa te cortar, assim, eu tive, por conta da minha experiência, né, como você falou, a gente não está aqui como mestre, nem como professor, a gente está falando da nossa experiência, e que para nós é muito boa, muito saudável, outros têm outras experiências. Mas na minha experiência, quando eu morei fora, no seminário, a gente ficava 6 meses numa casa, às vezes 1 ano, e mudava de casa e mudava de pessoas. Eu saí de Cachoeira Paulista, fui para Aracaju, fui para Queluz, Lavrinhas. De Lavrinhas eu fui para Aracaju, e de Aracaju fui para Palmas do Tocantins. Então mudava as pessoas. Então às vezes você fazia uma amizade tão bacana com aquela pessoa e às vezes nunca mais você ia ver aquela pessoa. Então também esse espírito de urgência, eu tenho que aproveitar os relacionamentos, porque às vezes fica comum eu ter o pai e a mãe, mas um dia nós não vamos tê-los. Então que bom que você lembrou do Marmitex, você vai poder ainda dar um abraço nele e falar, pai, opa, obrigado, porque eu sei que o senhor deixou a melhor parte. A melhor parte deixou para mim. E o pai e a mãe, você faz isso para suas filhas, né? A gente tira da gente, né? Por isso que o símbolo do Cristo é o pelicano, né? Porque o pelicano, quando ele não tem alimento, ele arranca as penas, arranca a própria carne do peito e dá para os filhos não morrer de fome. Então a gente faz isso muito, né? Seja doando a nossa vida no tempo de trabalho para poder levar o sustento para casa, né? Mas é importante a gente não perder o relacionamento. Como você falou, tem brigas que a gente não entra hoje, o esposo é a esposa, né? É isso mesmo. Porque tem que conviver junto. Bem ou mal, é saudável ficar junto. Então, por que não ficar bem? Relevar as coisas, levar a vida mais leve, né? Não levar tão a sério as coisas, né? Ah, ele deixa o sapato no meio da sala, ou eu cato o sapato e ponho, eu arrasto pro lado ali, não entrar em toda briga, né? Ah, ela dorme demais, tá bom, leva o café para ela na cama, enfim, né? Dá um pouco de risada da vida e saber que daqui a um tempo, breve, você não vai ter mais isso. A casa bagunçada das crianças, daqui a pouco vai estar organizada, eles vão estar tudo com suas casas, suas famílias, e aquela parede suja, riscada não vai ter mais, os brinquedos no chão também não, né? E vai ficar as lembranças do Marmitex, vai ficar essas lembranças. Tem uma música que a Nayara me apresentou logo que a gente começou a namoro e depois... Não é o Tchan, não, né? Não. Essa eu conheci antes. Essa eu tive que parar de escutar. Entendi. Mas é uma música do Ricardo Sá, que é Se Amor é Decisão, eu decidi te amar.
E isso não é só no relacionamento conjugal, isso é para tudo, né? Eu decido amar a minha família, eu decido amar os meus pais, o meu irmão, os meus sobrinhos, eu decido amar a minha sogra, meu sogro, as minhas cunhadas, eu decido, porque nós somos diferentes. Se eu fosse escolher para conviver só aqueles que eu amo facilmente, você ia acabar sozinho. Então, assim, eu decido todos os dias por amar eles. Eu decido amar minha esposa. Eu condiciono o meu pensamento para desejar minha esposa. Ela pode acabar de acordar, o cabelo tudo estrupiado, mas eu decido por isso. Eu decido amar os meus amigos mais íntimos, independente do problema que eles têm ou da forma que eles agem nas situações. Um é mais bravo, um é mais alegre, um é mais chato, mas eu decido por isso, né? Então, a gente assumir a rédea, né, de quem a gente ama e por quem a gente morre na nossa vida é uma decisão nossa. Não tem justificativa eu não conviver com meu pai ou com minha mãe. Não tem. Eu posso ter justificativa de... A gente se vê praticamente todos os domingos. Isso é sagrado. Mas às vezes não dá no domingo, eu vou no sábado. E na correria ali da semana, pega as crianças na escola. É mais difícil. Mas se uma vez ou outra eu não vou, eu errei. Eu não decidi por aquilo, né? E na convivência familiar é a mesma coisa, né? As pessoas não convivem, não é porque o outro é chato, não, é porque você não quer. Você não quer suportar a chatice do outro. Ah, mas meu sogro não sei o que, só fala de política. Tá, você não quer, não é porque você não quer ir lá. É uma decisão tua, né? Não é culpa do outro. Se for assim, cada um tem que viver no seu casulo e acabou. É muito legal, porque é o lance da decisão, né? E eu tô pensando aqui enquanto vocês falavam, poxa, e graças a Deus eu tenho um excelente convívio também, pego com meus cunhados, com meu sogro, minha sogra, meu Deus, a gente realmente se dedica em se deslocar e tal, mas às vezes eu converso com minha esposa, poxa, o quanto a gente... Porque passa muito rápido, você falou tudo, passa muito rápido. Eu tava falando aqui de chorar, que o outro podcast alguém chorou, quase eu aqui, eu falei, cara... E minha mãe já se foi, né? E às vezes a gente lembra, assim, eu lembro com muita alegria dela. Mas, cara, não volta mais. Não volta. Eu tava vendo o Marcos Mignon falar, acho que foi ele, se não me engano, falando num vídeo, foi ontem, antes de ontem, que parece que 90% do tempo que a gente passa, 75% do tempo, se não me engano, com os filhos até os 14 anos, 90% até os 18, e depois são situações spot, né? Porque eles vão começando a voar e a gente vai ficando e tal. Eu falo, Tati, imagina, você vai estar nós dois aqui. Eu não vou poder fugir, eu não vou poder pegar as meninas e falar, vamos dar uma volta, porque eu não quero ficar perto. Eu vou ter que estar perto de você. Não tem o que fazer. Ou como o cachorro, né? Vai passear com o cachorro. Ele leva pra tomar banho lá comigo. O tema que a gente está falando que são empresas familiares, também é uma decisão nossa. Eu decido por trabalhar no Auto Center Bandeirantes. Não é porque é uma empresa que digamos que vai ser herança da minha esposa, das minhas cunhadas. Não, eu decido. Senão, se eu quisesse fazer outra coisa, eu faria. Sim. Só que se a partir do momento que eu decido fazer isso, eu tenho que fazer da melhor forma. Né? Não é justo eu dar o meu 70% só porque é uma empresa familiar. Né? Eu decido estar ali, então eu tenho que ser honesto com todos. Esteja por inteiro, né? É integralidade. Eu não sei, você que está nos ouvindo, eu sugiro, se você pegou o podcast, uma parte, ou Bruno, se você quiser criar esse recorte para chamar o pessoal, pode pegar, inclusive, essa fala minha. Ouça o nosso podcast de hoje, Gestão Familiar. E nós, como seres humanos, empresários, gestores, coordenadores, enfim, independente da nossa função, né? Independente da função que você está hoje, a gente tem falado muito da integralidade do ser, né? Então, para um pouquinho, ouve um pouco do que nossos convidados falaram hoje. Que aula, obrigado. Sem entrar no mérito eu acho que falta de... Vou repetir até. Não é o fato de nós estarmos aqui como professores e alunos, falar a nossa está dando certo, vai dar para você também. Não, o fato de conversar sobre isso. Expande consciência, né? A gente tem aprendido muito isso, né? O fato de conversar sobre algo vai expandindo consciência, vai dando para nós o privilégio de buscar aprender, eternos aprendizes, né? Então, obrigado. Mas eu não posso fechar, e agora de verdade acabando, porque senão a gente vai até... Eu nem sei que horas são, mas já passou. Assim, eu vou ter que fazer um jabazinho da empresa de vocês, né? Vamos lá, porque a gente falou de algo tão bacana, mas eu quero conhecer um pouco. Eu já conheço, mas quem está nos ouvindo talvez conhece também, né, Bruno? Mas vai que vai que tá lá em Dubai agora, né? Eu preciso voltar pro Brasil para mexer no meu carro. Vamos começar com o Auto Center Bandeirantes, 2 unidades, 30 anos de história. Fala um pouquinho do Auto Center Bandeirantes, quem como encontra, enfim. O Auto Center Bandeirantes já tem 30 anos de história. Nós trabalhamos com serviços automotivos em geral,
Fazemos todo tipo de... Tirando a parte estética automotiva, que o resto a gente está disposto lá e prontos a fazer. O nosso carro-chefe é venda de pneus, é o que a gente ama fazer, que é o que a Sandra cresceu fazendo, mas a gente mexe com o carro no que precisar. Então temos 2 unidades, uma na Avenida Arthur Thomas, que é a matriz, a principal, já está em 30 Essa que tem 30 anos, anos, né? E da Faria Lima já vai fazer 7 anos que a gente tem, ali perto do lago. Cada uma tem uma bandeira de pneus, que a gente trabalha a marca, mas somos multimarcas, trabalhamos aí com o mercado em geral. Muito legal, muito legal. Conheçam, para vocês que estão, né, nos ouvindo, conheçam a Auto Center Bandeirantes. Sou suspeito em falar, né, não só por ser parceiro da empresa, como por ser cliente, por saber da seriedade, credibilidade e que eu vejo tudo isso que nós conversamos aqui. Obrigado, viu, Tadeu? Obrigado mesmo, que Deus continue te abençoando. Obrigado pelo bate-papo. Cara, se você topar, bora para mais um. Você vai estar aqui, papiando também, porque esse tema você poderia ter falado um monte. Então, quem não está vendo aí, o Bruno está aqui escondido. Depois a gente mira nele. Jefferson, fala um pouco dos seus negócios. Eu vi que é Academia e o Pet Shop, mas dá um jabá final aí e a gente encerra o nosso bate-papo. Nós temos aí o Pet Shop, né, o Baruch, na Rua Santos, perto ali de onde era o antigo Musamar. Então, a linha completa de ração, acessórios, banho e tosa, né, medicamentos. Estamos ali para atender os cachorrinhos, os gatinhos, né? Tem de calopsita também? Tem calopsita. Porque o pet também, ele traz essa realidade. Às vezes o idoso fica sozinho, porque os filhos vão crescendo também. O pet, ele acaba entrando, né? Ele acaba entrando ali nessa questão também afetiva também, né? Com certeza, é para toda a idade, né? E a academia, nós temos natação, luta, musculação, ginástica, né? A Max Academia, ela fica de frente para a praça do Colégio Max da Duque. Tá? Então ela não fica de frente para a Duque, ela fica nas costas, né? Fica de frente à praça. São quanto tempo tem a academia? A academia tem 19 anos. 19 anos. E atende crianças de 6 meses na natação baby, né? E nós temos o pessoal que faz hidroginástica, tem mulheres lá acima de 90 anos. Então, de 6 meses a 90 anos, nós estamos atendendo, né? Com musculação. É bom que é uma academia mais assim, personalizada, né? Não é uma academia muito cheia, então a gente consegue ainda ter esse atendimento pessoal, saber o nome do aluno, saber a história dele. Então, a gente trabalha com esse enfoque, né? Nada contra as grandes redes, que é outro modelo de negócio, né? Mas nós preferimos assim, né? É uma quantidade que a gente consegue dar conta ali de ter essa proximidade com o aluno. Legal. Gente, Tadeu, Jefferson, mais uma vez, obrigado pelo bate-papo. Bruno, obrigado pela sugestão do bate-papo, acho muito legal, um aprendizado para mim. E fica, mais uma vez, tomara que a gente não deixe passar. Se vocês toparem, próximo bate-papo, porque acho que a gente vem um pouco mais, até, entre aspas, preparado, com a participação do Bruno aqui junto. Mas, de novo, acho que assim, para você que teve aí a paciência de ouvir nós três aqui conversar, e se não teve, fica a sugestão para que você pare, ouça os recortes que a gente vai colocar, não só pelos negócios, vão ter os recortes das operações de vocês, porque nós temos as nossas empresas, mas o negócio é o seguinte, sempre pensa nessa questão de olhar a nossa essência, né? Nós como pessoas, a gente tem perdido isso, né, Tadeu? A gente tem perdido isso, né? A gente tem deixado, talvez, alguns pilares de base aí serem negociados, né? Então, que a gente consiga retomar isso. Obrigado demais por você que tem acompanhado aí o nosso bate-papo na Bauer. Claro, para quem nos conhece, se quiser recortar isso, nós somos muito tímidos e a culpa é minha. Eu tenho um amigo e parceiro aqui que briga comigo, que a gente precisa mostrar um pouco mais, porque conteúdos como esse realmente valem a pena, e eu acho que a gente, de fato, agora precisa cada vez mais mudar isso. Então, o negócio é o seguinte, a gente tem o compromisso de levar para vocês o que de fato faz diferença, de novo, no seu negócio, na sua atribuição profissional, mas eu espero profundamente que a gente consiga alcançar corações e leve, sim, aquilo que faz diferença na nossa vida, seja ela familiar, ministerial, na nossa vida ali, como sonhos, como, né, aquilo que nós temos de sonhos, projetos, estilo de vida, e que a gente consiga trazer referências, né, como foi com o Tadeu, com o Jefferson hoje, como foi com o Toshio, com o Matheus, como foi com o Gilberto, com tantos parceiros que a gente tem conversado, com o Everton, com o Vitor e outros que já estão convidados para poder aí trazer uma tônica de aprendizado para a gente. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, o negócio é o seguinte, e até a próxima.